É que ele está carregando. Vou ver diferente, espera aí. É muita coisa acontecendo aqui no computador ao mesmo tempo, gente. Bom, vamos lá. Vocês estão vendo minha tela preta? Sim ou não? Sim. Vamos lá. Vamos compartilhar de novo, já que ele não quis ir. Pronto, vamos lá. Estamos aqui, ó. No sindicato profissional. Então vamos lá. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Então tá bom, obrigado. Mano. O sindicato, gente, para ele funcionar, ele precisa de dinheiro. Vocês concordam comigo? Bom, vou entender pelo silêncio que concordam. Uma vez que ninguém funciona, nada funciona sem dinheiro. O sindicato ele tinha algumas fontes diversas de renda. Então vamos entender quais eram elas. A primeira é a contribuição sindical. A contribuição sindical era um desconto feito anualmente, ou seja, uma vez por ano. Sempre acontecia no mês de março. Ah, Marcelo, e se eu fui contratado em maio? Aí você ia pagar ela no seu segundo mês de trabalho. Naquele ano. No próximo, em março. E era correspondente a um dia de trabalho. Então, só para a gente visualizar isso, vamos imaginar que o Vitão está ganhando R$ 1.200 por mês. Fazendo uma conta... Baixando meu salário. Qual foi? O que eu fiz? Fazendo uma conta simplificada, a gente vai chegar ao cálculo de que ele ganha R$ 40 por dia. Isso, então, significa que no mês de março, do salário, né, ali no mês de março, na verdade, referente ao salário de fevereiro, o Vitão ia receber R$ 40 a menos. Por quê? Porque ia vir descontado dele um dia de trabalho. Vamos imaginar alguém que ganhasse R$ 3.000. 3.000 dividido por 30, fazendo a conta grosseiramente, a gente vai chegar no valor de R$ 100. Então, essa pessoa ia ter descontado do salário dela o valor de R$ 100. Isso acontecia para todo trabalhador, fosse ele do sindicato ou não, tá, gente? Não importa se a pessoa era sindicalizada ou não. Ele era obrigatório. E permaneceu obrigatório desde a criação disso até o ano de 2017, quando a reforma trabalhista tirou a obrigatoriedade da contribuição sindical. De lá para cá, quem quiser contribuir precisa fazer uma declaração por escrito e passá-la ao patrão, declarando que ele quer pagar. Certo? Esse valor é descontado pelo patrão, não é o sindicato que desconta, gente, é o patrão que desconta. E aí ele repassa isso para o sindicato através de uma guia
de recolhimento de contribuição sindical. Cabe falar aqui para vocês que temos um problema grave, que a partir do momento que isso deixou de ser obrigatório, quase ninguém mais quis pagar. Isso importa dizer que teve sindicato, gente, que perdeu até 70% das suas arrecadações. E aí eu pergunto para vocês, como que ele vai lutar pelos direitos do trabalhador se ele não consegue se sustentar? Não luta. Não luta, exatamente isso, né? E aí, gente, o governo, quando fez essa reforma em 2017, ele falou o seguinte: não, mas eu tenho uma saída para isso. A Giovana, ao invés dela brigar pelos direitos dela através do sindicato, ela entra para o... Vamos pegar aqui, ó, pra vocês verem o nome. Comissão de Empregados. E ela, junto com os outros empregados lá da empresa que ela trabalha, sozinhos, vão conseguir negociar melhor com o patrão do que um sindicato negociando por todos os trabalhadores da categoria. Não vão. Ah, eu também acho que não, mas... E aí agora o patrão também não é mais obrigado a negociar com o sindicato. Olha que só melhora, né? Resultado, gente. O sindicato perdeu muito da força dele. Só para vocês terem noção, eu tenho notícia de sindicatos que é o seguinte: a Vânia saiu do serviço dela, por exemplo, e um dos serviços que o sindicato presta é fazer a homologação do acordo de saída do funcionário, né, do acerto. Ou seja, verificar se os cálculos estão corretos. Ah, tá. Entendi já onde você quer chegar. Tem sindicato que está fazendo isso por telefone, porque não tem mais como fazer pessoalmente. E aí eu pergunto para vocês, desculpa que eu coloquei o Vitor no mudo na hora que ele estava suspirando. Eu pergunto para vocês, será que dá para eu fazer uma conferência dessa por telefone, gente? Não. Simples. Eu também acho que a resposta é não, mas tudo bem. Só que aquela contribuição não era a única, ela era só a maior, porque todo mundo, fosse ou não do sindicato, tinha direito, tinha que contribuir. Certo? Porque a gente tem que lembrar o seguinte também, ó. Vamos imaginar o seguinte. O Murilo é do sindicato. Ele luta lá pelos direitos da categoria. Certo? Aí o que acontece? O Edmar não é do sindicato. Os benefícios que o Murilo conseguir para aquela categoria, pela luta que eles fizeram, vai beneficiar o Edmar, que não é sindicalizado. Ou seja, mesmo que você não seja do sindicato, você é beneficiado. Então, gente, eu não acho errado, pelo menos uma vez no ano, eu ter que contribuir para ajudar isso, já que eu sou beneficiado. Tá? Ah, Marcelo, você está defendendo o sindicato? Você é do sindicato? Não, eu não sou. E nem nunca quis ser. Mas eu entendo a importância que ele tem. Temos um outro cara aqui que é a contribuição assistencial. A contribuição assistencial, ela é para pagar, para beneficiar as conquistas que o sindicato conseguiu nas negociações dele. O desconto ocorre normalmente na época do acordo coletivo ou, se não teve acordo, na sentença judicial. Até alguns anos atrás, todo trabalhador tinha que contribuir, mesmo não sendo do sindicato. Afinal de contas, você conseguiu a conquista também. Agora já se entende que só quem é do sindicato que tem que pagar. Curiosidade, tem uma decisão aqui no estado de São Paulo já de um juiz falando que já que só quem é do sindicato que tem que pagar,
Só eles que vão ter os benefícios, os outros não. Os outros que lutem lá na associação dos trabalhadores, né, dentro da empresa. Ou seja, pau no nosso cu de novo. Eu não sei, eu não posso usar esses termos, principalmente pelo fato que eu estou gravando, né, e está registrado. Mas a gente tem que pensar o seguinte: se você não contribui e você não quer contribuir, você não quer ajudar, é justo que só os outros paguem e você só fique com os benefícios? Eu não acho que seja justo. Eu também não acho justo, mas eu também acho injusto no sentido de que a gente sabe como o trabalhador médio brasileiro funciona, que é cada centavo ele tem que juntar para dar conta de pagar a comida. Você entende? Eu entendo totalmente. Mas o que, que acontece? Isso, o juiz, de certa forma, foi uma punição pelo fato de que, já que vocês não vão ajudar também, e vocês apoiaram o fato de que agora vocês podem negociar direto com o patrão, negociem com o patrão o seu benefício, já que você não quer ser do sindicato. Tá? O valor dessa contribuição ele é definido em assembleia, e se for por sentença, quer dizer, não teve acordo, é o juiz que define. Temos ainda as duas últimas aqui, que são as mensalidades sindicais e a contribuição confederativa, que essas só vão pagar quem é filiado. A filiação, lembrando sempre, gente, é facultativa, ninguém é obrigado a se filiar a nenhum sindicato, exceto quando é uma categoria de classe, igual eu falo para vocês sempre, né? A OAB, ela funciona quase como um sindicato. Em contrapartida, é obrigatório eu me filiar a ela se eu quiser ser advogado. Tá? Essas mensalidades e contribuições, gente, elas ajudam a pagar simplesmente a estrutura física do local onde o sindicato está e alguns benefícios, né? Tem sindicato que tem cursos, tem sindicato que tem cabeleireiro, manicure, tem sindicato que tem dentista, tem sindicato que tem hotel. Então, isso aqui é para ajudar você a ter direito de utilizar desses benefícios, certo? Alguma pergunta sobre os sindicatos, gente? Então vamos para outro assunto, que é o recibo de pagamento, ou popularmente conhecido como olerite. É importante comentar que olerite veio do nome do criador dele, tá? Que era o Hermann Olerite. Que para... Aí, gringo, se fosse brasileiro, meu amigo... Tá? Ele era americano, apesar do nome alemão, que criou, para a impressão dos olerites, um negócio chamado máquina olerite. Talvez ele gostasse um pouco demais do nome dele, tá, gente? Não sei. É só impressão sua. É só impressão minha, né? O Hermann, ele criou uma máquina na época, isso nós estamos falando, gente, tá? De começo dos 1900, que trabalhava com cartões furados. Então, por exemplo, você chegava para trabalhar, você colocava ali o seu controle de ponto e ele fazia um furo num cartão. E aí, no final do mês, o Hermann conferia quantos furos tinham no cartão dos funcionários e ele sabia o que pagar para o funcionário de acordo com o número de furos. Nossa, Marcelo, que precário. Gente, nós estamos falando antes dos primeiros computadores. Ele criou isso, né? Então, hoje é precário, para a época foi inovador.
E tem uma curiosidade, tá? O Herman, ele é um dos fundadores de uma pequena empresa chamada IBM. Pequenininha. Pequenininha, é só uma das maiores do mundo em tecnologia e hoje na parte de inteligência artificial, gente. Então, o Herman manjava um pouquinho demais, né, da coisa. Então, o que acontece? O Olerite, ele é um documento que vai ter todos os recebimentos e descontos de um funcionário durante um determinado período de tempo, um mês. Além disso, ele precisa ser guardado, tá, gente? Não pode jogar fora o Olerite. Recebi, vou jogar fora. Não sei que fim eu dei no Olerite. Se você precisar, eventualmente, entrar na justiça e provar alguma coisa que você estava recebendo errado, é com o Olerite que você tem que fazer isso. Então, gente, tem que guardar o Olerite. Tá? Já fica a dica aí para vocês. O que a gente tem na estrutura de um Olerite? Olha só. No topo aqui, eu tenho o nome da empresa e os dados dela. E o mês de referência. Então, por exemplo, nós estamos no mês de julho. Quem recebeu aí essa semana, o Olerite vem com o mês de junho. Por quê? Porque o mês de julho é referente ao mês anterior. Nós já vimos isso. Primeiro a gente trabalha, depois a gente recebe. Logo abaixo aqui, eu tenho os dados do funcionário. Quem é ele e qual é o código de registro desse funcionário dentro da empresa. Depois aqui nós temos o Código Brasileiro de Ocupações, CBO. Toda profissão regulamentada no Brasil, ela tem um código. Esse código é mantido por um acordo do Ministério do Trabalho, né, junto com as federações de empresas, e é o mesmo para aquela função em qualquer lugar do país. Então, por exemplo, eu no Sebrae sou instrutor de ensino. Qualquer lugar do país, o código para instrutor de ensino é o mesmo. Certo? Então, eu posso chegar com esse código em Roraima, que consultando eles vão saber, ó, instrutor de ensino. Aqui embaixo, vou pular o meio por enquanto. Eu tenho primeiro o salário base. O que é o salário base, gente? O valor total que você ganha? Quase. É o valor que está registrado na sua carteira. Tá? Então, por exemplo, eu registrei a Vânia por 2.500. Então, o salário base da Vânia é 2.500. Ah, mas ela teve adicional noturno, ela teve hora extra que ela recebeu. Aqui no salário base não entra. Aqui no salário base é o valor da carteira. Aqui temos o salário de contribuição do INSS e a base de cálculo do FGTS. Esses dois, sim, eles vão ser salário base mais benefícios. Então, se fez hora extra, se teve adicional, se ganhou qualquer coisa, nesses dois aqui vai ter essa soma. Certo? Temos logo em seguida aqui o FGTS. Como que eu calculo o FGTS? O FGTS é 15% do salário, correto? Ou não? Não, é menos. Vamos lá. É
Vou pôr entre parênteses aqui, ó. Base de cálculo do FGTS, que nós já vimos ali embaixo como que calcula, né? Vezes 8%. Só que não desconta, hein, gente? Quem paga é o patrão. Não é descontado isso do funcionário. Não vai descontar 8% do seu salário a título de FGTS. Quem vai pagar isso é o patrão. Beleza. Aí nós temos um cara aqui, gente, que é tem um conteúdo que eu não passei ainda, porque eu estou refazendo essa aula para tentar dar ela via EAD, via remoto aqui, porque é uma aula um pouquinho mais chata, que é o imposto de renda retido na fonte. Que fonte é essa? Patrão? A fonte pagadora do seu salário. O patrão já desconta e repassa para o governo. E aí, quando você tiver que pagar o imposto de renda, você lança que uma parte já foi paga. E aí você talvez tiver que pagar, vai pagar menos. Tá? Como que eu calculo isso? Então vamos lá. Eu vou calcular como? Base de cálculo. Na verdade, vamos pegar aqui, ó. Salário de contribuição do INSS, que é o mesmo da base de cálculo do FGTS, né, gente? Que é o quê? Salário base mais mais Perdão? salário base mais tá escrito. Ah, benefício. Oh, meu Deus, calma. Ah! Tenha paciência. Então eu vou pegar o salário de contribuição do INSS, que está escrito ali embaixo como calcula, menos o desconto do INSS. Tá? Então, essa base de cálculo aqui, ó, base de cálculo do imposto de renda retido na fonte é essa daqui, ó. E aí eu pego esse valor e jogo na tabela do imposto de renda retido na fonte, que vai me falar quanto que tem que descontar. Se é que tem que descontar, nem sempre vai ter que descontar. Alguma pergunta até aqui? Acredito que não. Então tá bom. Aí ficou a parte do meio aqui, né? A parte do meio, eu tenho um código que é interno, tá, gente? Cada empresa pode lançar o código do jeito que quiser, só que tem que padronizar, né? Então, se eu definir que salário é 101, sempre vai ser 101. Certo? A descrição do que é esse código, a referência de cálculo dele, então o salário ele é calculado com base nos dias trabalhados, o INSS é calculado com base em uma porcentagem e o imposto de renda também calculado com base em uma porcentagem. Os vencimentos são as entradas. Então, desse nosso amigo aqui, a única entrada dele foi salário de 3.300. Os descontos dele foram 11% em cima
desse valor de 3.300 mais o imposto de renda retido na fonte, que é calculado como 3.300 menos os 200. É que aqui vocês vão ver que tem erro de cálculo, tá? Porque ele calculou o FGTS como 200, que é 8% de 2.500. Então vai dar diferença. Mais importante é saber o quê? Que ele é calculado com base nesse valor aqui, ó. Então esse cara aqui vem para cá. E aí eu faço o quê? Somo todas as entradas. Somo todas as saídas. Faço entradas menos saídas e me dá o valor do salário líquido do mês. E aí eu faço o quê? Simplesmente vou lá, coloco data e assino? Sim! Mentira. Não, você tem que conferir, né? Se recebeu certo. Ah, isso daí a gente faz antes de pegar o papel. Primeiro me dá o dinheiro, depois eu pego o papel. Eu faço isso também. Tá? Eu confiro lá o recebimento, vejo se está tudo certo. E aí eu vou lá no Lerite e confiro. Tá? Porque assim, gente, pode ter erro. E pode ter erro por má fé, né? Má vontade do patrão. E pode ter erro porque erro. Né? Azar. Imprevisto, acontece. Certo? Alguém tem mais alguma pergunta? Não. Ô, professor, deixa eu te perguntar uma coisa. Queixo. Aquela admissão que fica no Olerite, ela pode ser alterada? Como assim a admissão que fica no Lerite, você fala? Tem um campo lá que está escrito admissão, né? Eu acho que é a data de entrada da empresa. Aham. E a minha é de 2008. Certo. E ultimamente ela está vindo como 2011. Houve alteração de cargo? Não. Teoricamente não poderia, então. Ih, rapaz. Se não houve alteração de cargo, não houve alteração contratual, nem nada do tipo, teoricamente eu não posso alterar isso. Uhum. Afinal de contas, é um documento, né? Eu não posso alterar um documento sem um motivo plausível, sem um motivo que Entendi. justifique essa alteração. Tá? Gente, Ok. semana que vem nós vamos falar sobre férias. Não vamos sair de férias, Adoro. não. Só falar. Eu também adoro, tá? Mas aí nós vamos ver um pouquinho como funciona, o que a gente tem direito e quais as besteiras que a gente faz com isso. Tá bom? Agradeço demais a participação de vocês. Espero vocês semana que vem, no horário de sempre. Até lá, gente.